Olá, sejam bem-vindos ao Contacto Direto. No programa de hoje vamos falar de Monte Vermelho, do valor histórico que o mesmo tem a nível nacional, bem como a nível internacional. Porém, não podemos deixar de falar da sua degradação. Para quem não sabe, Monte Vermelho encontra-se perto do subúrbio de Palmarejo, assim como de Cidadela, e rege a história que foi um dos caminhos percorridos pelo inglês Charles Darwin, no qual originou um dos livros mais falados a nível mundial, a Teoria das Espécies, e Cabo Verde, de uma forma bem especial, é citada nela. E quem nos traz mais detalhes é o jornalista Jair Furtado, com a erosão da história. Há mais de 180 anos, o veleiro Beagle, levando a bordo o jovem Charles Darwin, passava por Cabo Verde a caminho daquela que seria a sua viagem pelo mundo e a qual resultou o livro A Origem das Espécies. Consta que foi em Cabo Verde, durante uma escala, que começaram as inquietações do jovem Charles Darwin, que acabaria por dar lugar à sua célebre teoria sobre a origem e a evolução das espécies. Em vias de completar 23 anos de idade, Darwin desceu a terra na cidade da Praia. Você deve estar a perguntar quem é Charles Darwin. Quem nos responde é o historiador António Correia e Silva. Charles Darwin foi um biólogo, né? Um naturalista naquela altura que está chamado, né? Um naturalista, alguém que está estudando a natureza, que bem põe grande questão que a ciência nunca tinha posto tão diferente. Modo que surge vida, modo que evolui vida, né? E Charles Darwin foi o primeiro que formula uma teoria que explica o modo que a vida evolui na Terra, para modo que tem diferentes formas de vida, né? É fazer sem recorrer a sobrenatural, sem recorrer a Deus, é fazer dentro de biologia. No fundo é um dos grandes pais de biologia, né? De entender vida. Mas aquele é uma definição ainda assim parcial, né? Ainda que está parecendo o grande homem é parcial, mas ele também era geólogo. Ele está entendendo não só a natureza viva, mas também a natureza morta, né? Estuda montes, rochas, estuda fenômenos que têm a ver, ou que hoje que não está a falar de geologia, ou fenômenos geofísicos, né? Portanto, no século XIX tinha hoje é impossível, não há alguém que estuda uma coisa especializada, pouco, notas profundas, mas naquela altura ainda cientistas tinham um olhar tão integrado, tão global sobre tudo. Charles Darwin era muito mais do que isso. Darwin registrou suas observações sobre a geologia da ilha, especialmente os fósseis em camadas de bicarbonato, que o levaram a acreditar que a Terra era mais antiga do que ele pensava. Ele também ficou impressionado com a vida natural e os costumes locais, como o batuque, que viu em Ribeira de São Domingos. Então Charles Darwin é um inglês que bem tinha essa teoria, mas antes de fazer, ele teve um longo percurso, entra numa viagem que dá volta ao mundo, circunnavigação mar está falado, num navio que torna célebre para morrer ele, que chama Beagle. Beagle dá volta ao mundo, sai de Inglaterra em dezembro de 1831, e chega na praia ainda em dezembro, mas passa ali 20 e tal dias na sul de Santiago, digamos assim, e depois ele faz volta ao mundo. Naquela volta ao mundo foi se despertar, para começa a pôr questões, para morrer que coisas assim não assado, para morrer que animais têm diversidade, para morrer que animais em determinados meios torna diferente de outros em outros meios. Bom, tudo que as perguntas ali, bem leva, anos depois, ele escreve tal livro sobre que explica a evolução de espécies, né? A passagem por Cabo Verde e, em particular, as observações em Santiago
contribuíram para o desenvolvimento da teoria da evolução de Darwin, sendo um ponto importante na sua jornada intelectual e científica. Mas o que Monte Vermelho tem a ver com o inglês Charles Darwin? Mas antes de entrar nestes detalhes, que tal falarmos da importância que este monte tem na formação das ilhas, principalmente na ilha de Santiago, e para os que decidem cá viver? O Monte Vermelho faz parte de uma formação geológica que existe aqui na ilha de Santiago, que por sua vez a ilha de Santiago é constituída por 7 grandes formações geológicas. Portanto, o Monte Vermelho está enquadrado numa formação geológica designada por Formação do Monte das Vacas. A formação do Monte das Vacas é uma formação geológica do tempo geológico pleistocénico, há cerca de 700 mil a cerca de 1 milhão de anos de idade geológica, e esta formação geológica é constituída por cerca de 50 cones vulcânicos na ilha de Santiago. Portanto, estes cones vulcânicos que são constituídos por piroclastos. Os piroclastos são materiais vulcânicos que se formaram por erupções explosivas, erupções do tipo estromboliano, essencialmente estromboliano, mas também em alguns períodos com atividade havaiana. E estes cones vulcânicos, como eu disse, são constituídos por vários tipos de materiais geológicos de várias dimensões. Nós podemos encontrar cinzas vulcânicas, areias, lapilis, escórreas, bagacinas, bombas e blocos. Também na sucessão destes cones vulcânicos podemos encontrar algumas fitas de lavas intercaladas. Portanto, a importância geológica é muito interessante porque faz parte da história geológica da ilha de Santiago. Em praticamente todas as ilhas de Cabo Verde nós podemos encontrar cones vulcânicos, excepto a Ilha de Maio, por ser a ilha considerada mais antiga do arquipélago, que não apresenta estes tipos de cones vulcânicos. Apresenta montes rochosos, de outro tipo de materiais geológicos, mas não apresenta este tipo de cone vulcânico. Este cone é constituído, como eu disse, por piroclastos, que são materiais explosivos de grandes dimensões. Um pouco por todo o arquipélago, nós podemos visitar de Santo Antão a Brava, vamos encontrar este tipo de estruturas, que fazem parte da paisagem natural das ilhas. Portanto, a importância geológica e ambiental é significativa, faz parte da história geológica, de acontecimentos geológicos e vulcânicos que aconteceram, de erupções vulcânicas que ocorreram nas ilhas e que faz parte da sua formação e evolução. A sua importância vai muito mais além. Tem uma função essencial para a vida humana, que é na captação das águas das chuvas. Este Monte Vermelho, que faz parte da formação geológica, formação do Monte das Vacas, faz parte de uma unidade hidrogeológica superior, que juntamente com as aluviões no fundo dos vales, que portanto são os materiais sedimentares rolados ou subrolados que nós encontramos no fundo dos vales, que são tão importantes também para a agricultura. Portanto, este é considerado um litossistema. São sistemas que permitem a infiltração da água, que vai se direcionar para os aquíferos, onde nós podemos depois captar a jusante nos vales através de poços e furos. Portanto, se nós retirássemos todos os cones vulcânicos da ilha, ou quase todos praticamente, e destruíssemos também as aluviões das ribeiras, certamente não iríamos ter água subterrânea. Portanto, a água não iria infiltrar no solo e no subsolo e não conseguiríamos captar depois através de sistemas de poços e furos. E é isso que tem estado a acontecer com o Monte Vermelho, a erosão não só de monte, mas também da memória. E as imagens falam por si. O sentido é sempre a preservação ambiental, o máximo que nós conseguirmos. Isto faz parte de um sistema geológico, é uma unidade hidrogeológica, tem uma importância geológica e tem também uma importância ambiental, como já aqui foi referido. Uma importância sob o ponto de vista vulcânico da ilha, porque faz parte da história geológica e evolução da ilha, apesar de já ter uma idade considerável, como eu disse, entre 700 mil anos a 1 milhão de anos do período pleistocénico, faz parte da sequência vulcano-estratigráfica da ilha. São cerca de 50 ou 55 cones cartografados já há vários anos. Também faz parte de um sistema ambiental. Portanto, se é tão importante para a questão da captação da água, certamente vai influenciar depois os outros subsistemas, como por exemplo os solos, a agricultura. Portanto, o equilíbrio dos sistemas não depende só da preservação
do cone como uma estrutura geológica, mas se sabe que aqui também há nichos de biodiversidade. Portanto, as aves aproveitam estes espaços naturais para a nidificação, entre outros seres, como os insetos, aves e, portanto, répteis. Há uma preocupação crescente na cidade da Praia em relação à degradação ambiental, provocada pelo crescimento urbano acelerado que facilita a contaminação e a destruição dos solos, a ocupação de zonas inadequadas para a construção das habitações e o subaproveitamento e utilização indevida dos recursos naturais. A poluição física e química dos mananciais e recursos hídricos, aliada aos perigos e riscos criados pela própria população, com a disposição indisciplinada de resíduos industriais e urbanos sólidos, constituem outras preocupações latentes. A qualidade da paisagem urbana tem sido prejudicada pela extração de inertes em pleno perímetro urbano, como acontece no Monte Vermelho, gerando uma imagem de vertentes esventradas e crateras, prejudicando a qualidade estética das colinas e montanhas. Mas antes não tinha aquele monte, Darwin, quando sei, Darwin era um jovem, que quando sei, é que era aquele Darwin que depois bem escreveu aquele livro. Quando sei, era um homem com 22 anos, né? E jovem, que era um jovem problemático, que tinha tido sucesso nos estudos, né? Primeiro, ele estudou a medicina, ele era de uma família nobre inglesa, seu pai, seu avô, tudo era médico, mas na segunda ano ele desiste. Ele gostava de natureza e de ler. Então ele frequentava a biblioteca de Cambridge, da universidade, né? Peleba livros sobre natureza, e tinha um autor que apaixonava ele, que era um homem também que fazia viagens, Humboldt, um alemão, tinha feito viagens, então ele leva sobre espécies, sobre paisagens, sobre isso. Só para ironia da história, um homem que bem ser tão importante, mas na sua juventude é tratado como uma espécie de incapaz, né? Então ele entra na viagem, mais ou menos para fazer descrição e também para entreter capitão, que era um nobre Fitzroy. Daram da mal na navegação, enjoou o tempo todo. Eles eram para se parar na Canárias, só que como tinha tido uma epidemia na Inglaterra, na Canárias, falou, não, nós temos que ficar de quarentena. Isto é, 40 dias antes, no navio, pode já ficar tendo doença, depois que se desembarca. Eles falaram, não está perto do tempo, eles vêm para a praia. Tinha alguém, na tua versão, está falando, mas vêm para a praia para mais que conseguir parar na Canárias. É que é verdade. A extração de inertes como areia e jora em Cabo Verde está a transformar as paisagens naturais, ao mesmo tempo que suscita preocupações ambientais e sociais, enquanto comunidades dependem desta atividade para o seu sustento. Os riscos ecológicos e de saúde associados levantam questões sobre a sua sustentabilidade. O ponto que chegou da degradação do Monte Vermelho é surreal e preocupante, porém, algum trabalho de recuperação ambiental ainda pode ser feito numa tentativa de correção de patamares e taludes do próprio monte, o nivelamento do mesmo, de modo a ter estabilidade. Do meu ponto de vista, se nós conseguíssemos recuperar também com alguma replantação de árvores, trazendo alguma harmonia natural ao próprio monte que perdeu, porque ele tinha algumas espécies também de árvores, embora árvores que resistam muito à aridez, como as acácias, mas tentar não só repor esta estabilidade e segurança geotécnica, mas também uma reposição natural que perdeu, obviamente, que foi com a própria desmatação. Portanto, eu penso que é muito importante o equilíbrio dos sistemas naturais, porque o Monte Vermelho também faz parte de um sistema
natural, é um litossistema. Portanto, como eu disse aqui, vai interferir em todos os outros sistemas, o sistema da água, o sistema dos solos, da agricultura, as nossas atividades pecuárias e também no equilíbrio da paisagem. Portanto, a degradação da paisagem, que é visual e estética, também faz parte do sistema natural. Portanto, há que agora tentar repor o máximo que nós conseguirmos para que não se consiga voltar atrás, mas pelo menos que haja alguma recuperação ambiental. O sentimento é de que nós perdemos um monumento natural. Era um monumento muito bem descrito por Charles Darwin. E apesar de não ter o curso de geologia, ele tinha muitos conhecimentos de base que aprendeu em Cambridge. E ele conseguiu descrever, no meio de uma paisagem muito árida, os vales, os cones, como por exemplo o Monte Vermelho, descreveu muito bem o Monte Facho. E, para além desta descrição mais paisagística, ele conseguiu descrever a sucessão geológica das camadas, compreendendo quais eram as rochas mais antigas, quais é que eram as mais recentes, quais é as que continham fósseis. E o Monte Vermelho faz parte da história do Beagle e do livro de Charles Darwin, que ele nos deixou, que aborda a evolução das espécies, mas que tem uma componente geológica muito interessante para um homem daquela época, muito jovem e que não tinha especialidade em geologia, mas que, apesar dos seus conhecimentos geológicos, conseguiu descrever muito bem a importância dos cones vulcânicos espalhados na paisagem. E, portanto, o Monte Vermelho, para mim, deveria ser um monumento natural, ou foi um monumento natural, do qual a cidade deveria ter tido mais cuidado para a sua preservação. Vale recordar que a extração de inertes na zona de Monte Vermelho, na praia, assim como do Monte Calhau, em São Vicente, foi proibida em 2014 através de um despacho do então Ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território, governo do PAICV, com data de 11 de agosto e com efeito a partir de 1 de novembro do mesmo ano, mas o estrago já tinha sido causado. A degradação de montanhas para a construção de casas pode levar a diversos problemas ambientais e sociais, como deslizamentos de terra, erosão do solo e perda de biodiversidade. A degradação para dar espaço à construção pode deixar o solo mais vulnerável às chuvas e às mudanças de temperatura, aumentando o risco de deslizamentos. Além disso, a compactação do solo e a impermeabilização da superfície pode alterar o fluxo de água, causando inundações e erosão em áreas próximas. Ali era uma zona suave. Tinha suave, mas só que está acima, quando não morava ali. Quando não morava ali, era a pessoa mais pouco, era mim, como as outras casas que tem lá, lá, já disposto que bem into de casa. Ali era muito, nós licenciamos, não morava no Coba batrás, motor ali, rock era tili, assim, no Coba só como batrás, fazer a casa. E que outros moradores para ali também, tudo faz mesmo? Tudo é a mesma coisa, Mas assim, não está tranquilo, em termos de outras zonas, não se sabe. E cima estou, eu pode assim, batrás. A nós não bem assim, em termos de licença ali para lá, no Coba só como. No Coba, no base da terra abaixo, ali era rubeira que tinha, que as casas ali eram rubeira fundo, na base da terra que bate a formação, gente bem fazer casa. Aquele momento de Coba 3 horas, por ali próprio fica e parada, muito ali acabava, só 3 horas. Não está Coba, está por ver 3 horas, está fazer bloco, está fazer raspalhas. E um monte de pessoas que estão morando ali foi naquele processo de 3 horas que para ali? Está para ali. A construção de casas em áreas degradadas pode aumentar a desigualdade social, colocando famílias em risco e deslizamentos e outras desgraças naturais. Contando o muro que era na altura que o Ben Lima, que zona era? Só tinha casa pouco, só casa que crescenta para moradores, para que pega tchum. Só que ainda é clandestino, não está legalizado pouco a pouco, mas ali também tem mais infraestrutura, tipo estrada, essa provisória, não nem onde que está bem fica. Então, estrada está fino, a água nós que põe, no junta moradores, no lugar que trabalha, no chão, não põe dinheiro para nós água, então ali quase abandonado, mas
pouco a pouco, lá de baixo, lá de cacetar, vamos ali mesmo chica. E na altura, quando tinha bem morava ali, ainda monte estabelecendo. Segundo que os moradores estão falando, muitos moradores que vêm fazer casa ali, mas vira Tacoba monte, está chegando mais para trás. Sim, é sim. Provavelmente é sim, vamos ver. A mim, um que ficou a peito, rote, se não Tacoba, ainda botar para frente, que era ragato, na fogo de ragatinho. Linchi, ou alguém pega chão, fazer casa. Então, para fazer casa, nós tive que ter um pouco de montanha. Sim, um pouco de montanha, um pouco de montanha, que esse que fica fundo, bate em com aquele pouco de montanha para poder fazer isso também. A degradação de montanhas pode levar à perda de paisagens e culturas tradicionais que são importantes para a identidade local. A poluição e o deslizamento de terra podem causar problemas de saúde para as comunidades que vivem em áreas degradadas. Para minimizar a degradação de montanhas para a construção de casas, é importante adotar práticas mais sustentáveis, como planeamento urbano sustentável. É importante planear a ocupação de áreas urbanas de forma que respeite a natureza e evite a construção em áreas de risco. Com a entrada do novo governo em 2016, o Conselho de Ministros anunciou em fevereiro de 2017 que iria reforçar as medidas de fiscalização, controle e promoção de soluções alternativas da extração de areias. A medida passava, segundo o porta-voz da reunião, pela suspensão imediata de toda e qualquer extração de areia nas praias nacionais, sem fazer qualquer referência a estes dois montes especificamente. Anunciou que nas ilhas que não têm os mecanismos alternativos de extração de areias, o governo pode, através de despacho conjunto dos ministros de Economia e Ambiente, autorizar pontualmente a extração de areia dentro de um quadro ambiental em locais previamente definidos e com quantidades definidas. Deveriam ter mais cuidado e hoje, provavelmente, os frutos estariam mais visíveis, principalmente no setor do turismo. Darwin escreve sobre Cabo Verde em diversos livros, disse não na Cabo Verde se uma cenário disso tivesse acontecido. Então, ainda foi parte de um conjunto de pessoas que torna Darwin um patrimônio. Primeiro, para modo nós também, Cabo Verde também, está na elaboração de novas concepções de ciência de vida e não deve reivindicar esse papel, mas nós hoje não vive, quer não gosta, quer nunca gosta, grandemente de turismo. E não tem um turismo que é uma monocultura, sentado na sol e praia. Mas não tem outros valores também, que não pode agregar nas ofertas turísticas. Onde que os valores é na história, onde que os valores é na natureza. Então Charles Darwin, né, está fazendo com que a nós não pode erguer um valor turístico a própria viagem de Charles Darwin e objetos que Charles Darwin descreve. Então, a Mico Zelinda Cohen escreveu um livro que chama Cabo Verde, o Despertar de Darwin, defendendo que afinal foi ali, naquele primeiro paragem, fora da Inglaterra, que Charles Darwin teve que se despertar. Atualmente há um roteiro turístico em Santiago que segue os locais onde Darwin esteve, incluindo o Monte Vermelho, Cidade Velha, a Ribeira de São Domingos e outros pontos de interesse histórico e cultural. É emblemático, portanto, o Monte Vermelho está a fazer parte do itinerário de caminhos de Darwin, okay? E aquele monte também no livro, ele também no nosso circuito. Então, além de ele ter um impacto ambiental, que é a degradação do Monte Vermelho, acho que ele está a fazer parte de um ponto turístico também. Fazendo parte de história, para mim, acho que devia ser degradado. A mim, como um agente turístico. Para nós, de turismo, é claro que não fica triste hoje um ponto turístico e que tive uma referência naquele itinerário está a ser destruído. Esse monte está tudo
escavado, está tudo desventrado, está tudo, de certo modo, vilipendiado. Enfim, passa a dureza de expressão, mas é sempre testemunho de um momento importante na elaboração de património científico e mundial. Então ele deve ter ser marco, sim, e deve estar num roteiro que é os caminhos de Darwin na Santiago. Sim, seguramente que sim. Então, com a erosão desse monte, não pode estar a perder a entidade de história? A erosão não só de monte, mas a erosão de memória e a erosão de história. Portanto, ali, monte que está ali, aquela erosão ali é uma erosão natural. É uma ação antrópica, uma ação humana, destruindo, explorando de que forma mais predatória possível. Né? Hoje, Moran falou, o ideal de economia é a economia que te conserva, é a economia que te preserva. É uma economia amiga do ambiente, amigo de património paisagístico. Mas se Monte Vermelho é tão importante para a história da humanidade, por que está sendo degradado e porque os cabo-verdianos não têm conhecimento do devido valor histórico que o mesmo tem? É importante que nós hoje, não hoje na viagem de Darwin, um património de Cabo Verde e não inscrevê-lo, não só no conhecimento que nós temos sobre Cabo Verde, é importante que manuais escolares, crianças, fazem visita, aprende história, aprende ciência, sabendo o contributo que Cabo Verde dá para o património científico mundial, através de Darwin, nesse caso, mas também na nossa oferta turística. Nós creio que pessoas que mais procuram Cabo Verde é inglês, né? E Darwin é inglês. Portanto, ali não tem um património importante. Na minha opinião, o que só falta é talvez uma ampla divulgação. Uma ampla divulgação sobre esse processo, né, de Charles Darwin, esse percurso à volta do mundo e essa passagem para Cabo Verde. É isso que está. Também está estudantes em si, eles têm que ter mais brilho acadêmico em termos de pesquisa, né, para saber mais informações, porque ainda acredito que ao longo desses processos acadêmicos, dentro de área de estudos, está a falar um bocadinho, o professor está a falar sobre esse processo. Agora precisa aquele brilho acadêmico de parte dos nossos estudantes para pesquisar mais informações à volta de determinadas temáticas. Né? É um bocadinho triste, claro, porque você vive um mundo hoje globalizado, não tem que ser por dentro de tudo o que está acontecendo à volta do mundo, você entende? Então, não tem que ser por dentro de toda a informação para poder dar resposta. Né? Bruno, já ouviu falar de Charles Darwin? Sim, um cientista. Desconhecia, sim, não sabia que tinha estado cá, eventualmente a fazer investigação ou a fazer aqui um período de distância, mas não conhecia essa parte. Eventualmente isto está associado ao próprio processo de educação e de formação, ou seja, haver aqui um desconhecimento transversal e que não é alimentado no processo de educação logo de base e, portanto, acaba por ser uma falha no processo, mas é importante que agora, em momentos de celebração do seu legado, seja reconhecido esse percurso cá. Em princípio, não está a falar de Charles Darwin na fim de ensino secundário. Quando estava ano zero, já ele na teoria da evolução das espécies, não fala sobre ele, não acha importante para pessoas terem conhecimento sobre aquele senhor ali que desempenha um grande papel naquela teoria de evolução. Entretanto, na época falado e vocês alunos, né, Santa Flamengo que têm conhecimento, então alguma coisa está falta? Sim, está a alguma coisa está falta, talvez pode ser devido à mudança de programas de próprias instituições de ensino, mas é muito importante e continua a falar sobre aquele processo de evolução ali, que é uma teoria científica que ainda hoje acho que está em vigor. Bom, decisores sobre educação deve
te refiro sobre ele na escola, visto que Cabo Verde é um daqueles países que visita nessa jornada de aquela teoria. Como a maior parte da informação acho que nas Ilhas Galápagos, não é? Mas passa para Cabo Verde, mas não deve valorizar aquela passagem ali, passando informações para nós estudantes, para a nossa população em si. É muito importante. É uma falta de coerência até, não é? É incoerente, nós ali no nosso terra nunca sabemos o que acontece, pessoas de outro lugar também têm fala sobre esse assunto. Então, mas de facto merece um autotratamento a ponto de ter tudo alguém informado de coisas que eles não terra, para não valorizar coisas que acontecem ali também. O que resta é fazer mais divulgação, tratar isso a nível do ensino, porque hoje em dia os nossos alunos não leem, não pesquisam, é levar isso à sala de aula, mesmo informar os pais, a sociedade civil, todos merecem ser informados. Porém, para o historiador ainda é tempo de a recuperar. Só que não na Cabo Verde não tem nada. É o primeiro lugar que Darwin escreve sobre Cabo Verde em diversos livros, disse ele. Não na Cabo Verde isso não se nada disso tivesse acontecido. Então, ainda foi parte de um conjunto de pessoas que torna Darwin um patrimônio. Primeiro, para modo de nós também, Cabo Verde também, está na elaboração de novas concepções de ciência de vida e não deve reivindicar esse papel, mas nós hoje não está vive, quer não gosta, quer nunca gosta, grandemente de turismo. E não tem um turismo que é uma monocultura, centrado na sol e praia. Mas não tem outros valores também, que não pode agregar nas ofertas turísticas. O único valor é na história. O único valor é na natureza. Então Charles Darwin, né, está fazendo com que a nós não pode erguer em valor turístico a própria viagem de Charles Darwin e objetos que Charles Darwin descreve. Então, amigos Linda Cohen escreveu um livro que chama Cabo Verde, o Despertar de Darwin, defendendo que afinal foi ali, naquele primeiro paragem, fora da Inglaterra, que Charles Darwin teve que se despertar. Aliás, ele está numa carta que está escrito sempre, ele está falando isso. Ele que teve que despertar para interrogar a diversidade do mundo. Não só de formas vivas, mas também de formas, digamos assim, mortas, geólogas, etc., que também é vida. Darwin está mostrando que tudo é movimento. Né? Nada, não tinha aprendido na coisa, mas Deus fazia homem sim, mas a natureza, cada um está nesse lugar. Mas Darwin bem mostra que tudo está transforma, né? Mas adquire diversas formas. Portanto, é importante que nós hoje, na viagem de Darwin, um patrimônio de Cabo Verde e não inscrever não só no conhecimento que nós temos sobre Cabo Verde, é importante que manuais escolares, crianças fazem visita, aprende história, aprende ciência, sabendo o contributo que Cabo Verde dá para o patrimônio científico mundial, através de Darwin, nesse caso, mas também na nossa oferta turística. Nós creio que pessoas que mais procuram Cabo Verde é inglês, né? E Darwin é inglês. Portanto, ali não tem um patrimônio importante. Então, aquele monte ali, especificamente para ser um daqueles caminhos, não é, que Charles percorre, tapou então um pouco, não só aquele monte ali, mas em Cabo Verde em si, de forma, a nível de história, um pouco relevante a nível de história, principalmente história internacional. Muito relevante. Claro que tem relevâncias que eventualmente colegas de geologia, de própria geóloga, mas como história, que ele é um monumento, aquele monte ele é um monumento. E era de alguma forma importante que não preservável. Não está todo um monte, está tudo desventrado, né? E utilizado para outros fins. Mas não deve, não está num tempo que grande preocupação é rentabilizar coisas preservando-as, né? Uma exploração sustentável.
se não acaba com aquele monte ali, bom, já acaba, já outra matéria-prima para construir casas e acaba. Se não explorar como um lugar de memória, não está explorar durante longo tempo e não está preservar. Portanto, filosofia de novos tempos é que tem mais uma oposição economia contra ecologia, economia contra conservação. Pelo contrário, a nova economia é uma economia de conservação. Darwin estava ansioso para explorar o bem falado das Ilhas Canárias e chegou a Santiago com expectativas muito baixas, tendo ouvido falar do Porto Feio da Praia, que era bem conhecido pelo seu uso no tráfico de escravos, e ele não ficou impressionado com a cidade da praia e a princípio comentou sobre esta realidade da paisagem. No entanto, ele logo começou a mudar de ideia enquanto se deliciava com o clima tropical, muito diferente do que estava acostumado na Inglaterra. Nós não estamos num tempo que não está a chamar tudo deve ser determinado para o Estado ou para instituições do Estado. A nós, mas assim, nunca tem responsabilidade. E o governo não está treinando as cabeças de fora. A hora que nós falamos, a mim, um simples professor, mas comunicação social, que está representando nós, e grupos de cidadãos, que tudo isso deve concorrer para a formação de consciência histórica, de consciência ambiental, de consciência paisagística. Só se não tem uma sociedade que é capaz de pressionar autoridades para falar, não nunca sabe se está compensa de uma empresa de direitos de exploração para destruir as paisagens. Né? As paisagens é que só de nós que está de negócio. É de que antecedentes, mas é de que está bem depois de nós. Okay? Portanto, ali essa consciência intergeracional é fundamental. Não, nunca pode pensar Cabo Verde no nosso tempo. Nem nós gostamos que bem, se uma ser nós reis de tudo, não pode dispor de forma egoísta de um património que é maior que nós. A paisagem não foi o que roubou seu coração. É claro, como um geólogo iniciante, ele foi cativado pela estrutura geológica da ilha. Embora ele o tenha descrito como simples, a crença popular dos geólogos do seu tempo que supunha que os processos geológicos do passado haviam ocorrido rapidamente e diferenciam dos processos de trabalho lento do presente. Os fósseis que ele encontrou se pareciam com os organismos que já viviam nas praias, que ele queria explicar como sendo depositados recentemente. No entanto, dada a composição das camadas da ilha, isso seria impossível. A única explicação possível, que era a estrutura dos vales de rocha vulcânica de Santiago, só poderia ter sido formada pela lenta força de trabalho da erosão. Com essa ideia, os fósseis encontrados também indicaram a lentidão da evolução das espécies. Ter encontrado criaturas anciãs que se assemelhavam tanto àquelas da sua época só poderia significar que grandes mudanças evolutivas, como a separação da única espécie em subespécie ou a evolução de uma nova espécie, levariam um tempo incrivelmente longo para ocorrer. Como muitos sabem, Darwin estudou mais tarde essa teoria nas Galápagos, publicando o seu livro mais famoso, A Origem das Espécies. Cabo Verde é um arquipélago rico em cultura e história que desempenhou um papel importante na criação do mundo tal como o conhecemos. De qualquer maneira, você também ia parar na praia. Mas Darwin fica com pena. Darwin já tinha lido sobre a ilha de Tenerife, esses grandes vulcões, Teide. E então, fica com pena, ele escreve nesse diário, que depois vai ser publicado, e que pena que estava para na Santiago, que é um lugar sem interesse, seco e tal, quando ele podia ter parado na Tenerife. Então, a primeira impressão de viagem, que estava a ser uma grande impressão. Para ser espanto, que foi nada disso. Darwin está apaixonado para Santiago.
primeiro nunca tinha estado na trópico, ele era um inglês. Nunca tinha estado na trópico. Então, quando ele chega na Bahia, ele desembarca na Praia Negra, que na altura era cheio de coqueiros. Ainda tinha juventude, era cheio de coqueiros. Não está cometendo crime contra a natureza. E Praia Negra, para mim, um desses. Aquela paisagem de Praia Negra está retratado na Monte Viajantes do Atlântico. Era cheio de coqueiros. Daram ao desembarcar na praia, ele fica maravilhado com tudo aquele tipo de paisagem que não quer olhar. Ele sube praia, riba praia, que está a antiga cidade, né? Estava aí cumprimenta autoridades, tinha ali cônsul americano que estava cumprimenta. Na fim, é também naquele lugar onde não está falando hoje Tahiti, né? Na Fontiana, que é esse nome originário, e daram todas as flores, animais, etc., fica apaixonado. E depois ele passa 20 e poucos dias ali, na ilha, né? Ele visita vários lugares, entre os quais Cidade Velha, né? De decadência, mas ele está hoje, gosta nesse dia ali que não está própria, você está fazendo escavação no Hospital de Misericórdia na Cidade Velha, que tem só aquele torre, mas na altura daram todo o hospital completo, né? Daram a visita à Cidade Velha, também festa de 12 de fevereiro, né? Também festa de 12 de fevereiro de São Domingos, também que está descreve flores, está descreve festa, está descreve batuco, né? Sincero, é um homem que te apaixona completamente para as ilhas, mas está da volta às ilhas e também nesse monte atraí-lo. Para modo de Darwin, se não falar no início desse converso, é que era só aquele que não está a falar biólogo hoje, te interessa para formas vivas, mas te interessa também para geologia. No dia 20 de janeiro, se não me engano, que ele faz uma volta, ele está para ali. Ele está para ali nesse monte. E foi naquele dia que teve uma intuição, ele faz também uma afirmação de fé perante ele próprio. Depois que olha aqueles montes, ele interpreta vários montes que hoje, né? Ele lebachou, um grande geólogo na altura, Charles Lyell, e então Charles Lyell aprende a interpretar todas as ilhas, tem várias camadas dentro de própria ilha, mas tempo de ilha, qualquer forma. Aliás, uma coisa que é impressionante, em que se está hoje, naqueles montes, na Chada Grande, a hora que alguém está bem de Porto, tem umas variações de cor, né? Tem uns partes que é calcário, e que as partes calcário é feito para conchas, para isso. Então, hoje é uma ilha, teve uma história, mas teve várias ilhas sobrepostas, mas teve zonas que esteve embaixo de mar. Pronto, tudo isso está escrito ali também, esse Monte Vermelho, que está no sediário escrito. Então, ele está a fazer pesquisa nesse monte. E é extremamente interessante. É a propósito desse passeio para montes que ele também escreve esse primeiro livro, que é acerca de geologia de ilhas. O Contacto Direto de hoje fica por aqui e nos vemos na próxima edição com outro tema em destaque. Obrigada pela preferência.